diante de uma das parábolas de Jesus muito significativas. E para todos nós. O seu Manuel Galdino está ali comigo, graças a Deus. E esta parábola chama a minha atenção pelo objetivo dela. Glória ao nome de Jesus. E também os personagens que aqui estão. Quem está nesse momento, ou melhor, naquele momento, quando Jesus falou e que o narrador escreveu, que chegou a nós? Diz assim, que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para o ouvir. Havia, naquele momento, muita gente. E é interessante que o texto sagrado classificam as pessoas, publicanos e pecadores, que se reuniram para o ouvir. Ouvir quem? Ouvir Jesus. E você que costuma ler os evangelhos, geralmente a gente encontra publicanos e pecadores. Publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram pessoas simplesmente odiadas. Por quê? O que eles faziam? Os publicanos eram pessoas israelitas ou judeus, certo? Que trabalhavam para o Império Romano, cobrando imposto. E não venha me dizer que você adora pagar imposto, que eu acho que não. Principalmente quando não há retorno. E aí, mas não, o foco aqui é outro, não é verdade? Eu sou cidadão como você e a gente andar numa estrada esburacada, sabendo que entra muito dinheiro no Departamento de Estradas e Rodagens do Estado, dá uma revolta. Não sei se você já andou estou diante de uma funcionária do Detran, mas ela está aposentada. A esposa da Laureana, eu vi ela, mas graças a Deus que ela está aposentada, não vai dar problema. Mas é chato, sim ou não? E o contexto dos publicanos era esse. Imagina, todo o mundo sob o Império Romano na época de Jesus. E Israel não era diferente. E o Império cobrava imposto dos países que ele dominava. Israel era um deles. E o publicano era um funcionário do Estado, funcionário do Império, que cobrava imposto dos seus compatriotas. Portanto, geralmente quando a gente lê nos evangelhos a expressão publicano, pode olhar o contexto que eles são pessoas consideradas ruins. E geralmente está associada com essa outra classificação, publicanos e pecadores. Quando Jesus convoca um discípulo que Lucas chama Levi e Mateus chama de Mateus, ou melhor, no livro de Mateus está como Mateus, que dá para compreender que é a mesma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Como, irmão? Se um é Levi e o outro é Mateus. Eu tenho dois nomes, por exemplo. Marco e Luiz. Eu sempre achei um estrago. Uma única pessoa com dois nomes. Podia dividir para outro. Mas é coisa dos meus pais fazer o quê? Então, Levi, quando Jesus o chama, ele estava na recebedoria. Ou seja, no lugar de cobrar imposto. Mas Jesus passando chama para segui-lo e Levi vai. E Levi, por ter condições, e por que eu digo que tinha condições? Porque ele promove uma refeição para Jesus e sua comitiva, que no mínimo eram 13 homens. 4 homens comedores já comem muito, e tinham 13 com Jesus. E Levi promove uma refeição para Jesus e seus discípulos. E aí, quando a gente está lendo, seja em Mateus ou em João ou em Lucas, que diz que sentaram-se à mesa também com Jesus muitos publicanos
e pecadores na mesma mesa. Isso foi um escândalo. Geralmente, quando você está lendo os evangelhos também, geralmente anda atrás de Jesus, não discípulos. Mas tem alguém da seita dos fariseus, da seita dos saduceus, doutores da lei, escribas e outros, só para observar e criticar. Geralmente, se você está com a Almeida Revista, eu digo a tradução Almeida Revista e corrigida, vai dar assim: e murmuravam contra ele. Murmurar é reclamar, não concordar com o que Jesus estava fazendo. E esse episódio de quando Jesus senta à mesa, e senta na mesma mesa, irmão Laureano, entende-se que eram os trabalhadores de Mateus Levi. Entende-se que a posição de Mateus Levi era uma posição tipo chefe, tipo Zaqueu, que era chefe de publicanos. Mas imagina a cena: Jesus sentado na mesa e quem ladeia ele não era a elite israelense, porque essa não gostava dele, principalmente a religiosa, do grupo dos sacerdotes e etc. Porque Jesus estava tomando a audiência. Logo a fama de Jesus aumentou e muitos seguiam Jesus. E quando Jesus está sentado na mesa, aí por que isso foi um escândalo? Porque até que Jesus viesse, homem de Deus, antes de Jesus vir, tais como os profetas, eram pessoas santas no literal da palavra. Porque santo, dentro dos seus primeiros significados, quer dizer separado. E os profetas eram tão separados que dá para dizer que eles eram separatistas de verdade. Porque um profeta nem sempre ele morava dentro da cidade. Haja visto o profeta Elias, a casa dele era num monte, lá fora. Ele só vinha à cidade, dar a mensagem, dar o recado e voltava. Quando Jesus chega, Jesus quebra esse conceito. Como, irmão? Porque ele senta na mesa, irmãos, e ao lado dele tem uma ruma, permita-me o nordestino, né? No hino que eu cantei diz assim: tem um defeito que faz dó. Isso é a linguagem nordestina, que era sobrinha da gente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Jesus está sentado à mesa, o ladeia, senta perto dele, publicanos e pecadores. Aquilo, na concepção israelita, até que Jesus viesse, estava errado. Porque Jesus se dizia, porque eles não acreditavam, o Filho de Deus, o profeta que havia de vir. E agora, imagina você olhar ele sentado na mesa com publicanos e pecadores. O texto sagrado diz que os escribas e fariseus não foram a Jesus, mas por tabela, permita-me chegar e disseram para os discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Por trás dessa pergunta está dizendo: ele está errado. Entende? No conceito antigo, Jesus está errado. Porque ele está misturado, ele está sentado com... Mas é aí, irmão, que sai uma das frases mais lindas de Jesus. Jesus disse: eu não vim chamar justos, mas sim, quem completa, os pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar justos. Porque se o ser humano pudesse se auto-justificar, não precisaria de um Salvador, entende? Salvação é uma ação de terceiros. Se nós somos os pecadores e acreditamos, confessamos ser, por isso precisamos do Salvador. Quando alguém está afogando-se, né? Ele precisa de que alguém o salve. Daí a profissão militar, corpo de bombeiro, chamado de salva-vidas. Então a pessoa não se salva porque ela não pode, ela já perdeu o controle. Se alguém está se afogando, ela já não tem mais condição, a menos que alguém chegue e a salve. Então Jesus é o nosso salva-vidas, Jesus é o nosso Salvador. E ele não, diferentemente do conceito antigo, ele não deixou de andar. Ele é acusado de ser amigo de publicanos e pecadores e amigo de prostitutas. Tem essa acusação da elite religiosa contra Jesus.
E é interessante, se a gente for ler o contexto do capítulo 15, os fariseus estão sempre o acusando, não querendo ouvi-lo. Mas quando inicia aqui diz: todos os publicanos e pecadores estavam ali, prontos, aptos para ouvir Jesus. Aí aparece estes assim, ó: mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Outra vez, assim como criticaram na casa de Mateus e também na casa de Zaqueu, a mesma crítica. Porque quando Jesus passa em Jericó, diz que uma multidão seguia. E ele vai atravessando, digamos, vem de Riachuelo em direção a João Câmara e vai atravessando a cidade. E aí aparece um personagem, diz que muita gente, uma grande multidão seguia Jesus. E em Jericó tinha um judeu de nome Zaqueu. E o texto sagrado diz que ele era rico. Ele era rico. Mas Zaqueu queria ver Jesus. Assim como a mulher do fluxo de sangue nasceu a fé nela, de que se ela tocasse na veste ficava curada, Zaqueu não estava doente, mas queria ver Jesus. Como a gente usa no nosso meio, ele colocou o propósito de ver. O texto sagrado diz que ele queria ver Jesus, ver. Só que ele tinha um problema, Oriano, diferente do Senhor, né? Ele era de pequena estatura. Ele era um homem baixo. E uma multidão, e Jesus no meio da multidão, ele não via. Mas quem mora no lugar conhece o lugar em que mora. Na direção que Jesus ia tinha uma árvore. Alguma tradução traz como sicômoro, a outra traz como figueira brava. Bom, tinha uma árvore. Zaqueu que, quando viu, uma visão mais um pouco à frente, ele corre, sobe na árvore. Imagina a cena, o homem rico da cidade, assim como o irmão Jacques atrepado lá em cima da árvore, esperando a comitiva passar. Essa era a cena. Lá está Zaqueu. E lá vem Jesus com a multidão. Queridos, essa parte bíblica ficou muito conhecida anos atrás com a música de mesmo nome, né? Como Zaqueu. Ficou muito conhecida. Mas, querido, olha, a cena diz, a narrativa sagrada diz que quando Jesus chega embaixo da árvore, Jesus para e olha para cima. Permita-me, para ver a preservá-lo. Ou seja, Zaqueu é trepado na árvore. E Jesus se conhece a intenção dos nossos corações. Jesus diz: Zaqueu, desce depressa. Saia já daí. Porque hoje me convém pousar na tua casa. A Escritura diz que ele saiu dali com muita alegria e recebeu Jesus na sua casa. Irmão, diferentemente dos outros textos, nesse texto tem uma coisa que me chama a atenção. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o texto sagrado diz que todos, geralmente, murmuravam. Escribas, fariseus, sacerdotes, saduceus, não concordam com Jesus. Mas no dia que Jesus entrou na casa de Zaqueu, aí diz o texto, e todos murmuraram, porque ele entrou para ser hóspede de um homem como Zaqueu. Aleluia. Porque Zaqueu não era só um publicano, ele era o chefe. Então, que se ele roubava, não sei, mas imagina o que está na cabeça das pessoas. Se o publicano já era odiado por o chefe deles, professor Gomes, o chefe deles. Aí diz que todos murmuraram. Mas Jesus diz lá, daí a um pouco eles estão lá na refeição e Zaqueu diz: Senhor, se eu tiver defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ninguém diz nada. Interessante que no capítulo anterior chega um príncipe
aproxima-se de Jesus e fica fazendo pergunta a Jesus: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? O que é que eu devo fazer? Jesus diz: guarde os mandamentos. Ele, se fazendo de bobo, perguntou a Jesus: quais? Aí Jesus: honra teu pai, tua mãe, não defraudarás, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força, honra teu pai e tua mãe, dá essa relação ao homem. Aí ele disse, ao jovem, ele disse: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Aí ele ainda faz outra pergunta, diz: que me falta ainda? Se ele parar aí, quem sabe a conversa tinha parado ali. Mas quando Jesus ouve a relação de Jesus, ele faz a seguinte pergunta. Quando Jesus disse, ele diz: tudo isso eu tenho guardado, ou tenho feito, ou tenho observado desde a mocidade. Ele lança outra pergunta: o que me falta ainda? Jesus disse: vá. Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo quanto tem, reparta entre os pobres e terás um tesouro no céu. Aí você vem e siga-me. Irmão, aí ele ficou triste, pesaroso, né? Porque segundo o Evangelho ele tinha muitas riquezas e saiu. Mas lá na casa de Zaqueu, no texto não diz, pode olhar, 19 de Lucas, que Jesus não pede nada, Jesus não fala nada, quem levanta é Zaqueu. Se eu tiver defraudado alguém, eu vou restituir, eu vou dar de volta 4 vezes mais. Aí Jesus diz assim: hoje veio salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Na parábola aqui, os publicanos, os pecadores, são as ovelhas perdidas, juntando com os demais textos do Evangelho. Né? Essas pessoas, esses publicanos que estavam ali sedentos para ouvir de Jesus, aquele que nasceu de Maria, como o anjo disse para José: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de quê? Dos seus pecados. É o que ele diz na casa de Zaqueu. É esse povo que no capítulo 15 está ali para o ouvir, e se levanta um outro grupo que acusa, que aponta: ó, este recebe pecadores e come com eles. Aquilo que eu disse lá no início, o conceito de santo para ele era estar separado, era estar afastado. E Jesus vai para perto para resgatar. Voltando ao exemplo do afogamento, como que se salva alguém de afogamento se ausentar, se ficar de longe? Assim, não vai, tem que chegar lá, tem que chegar perto. E um dos significados de Jesus é o que? O Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui este recebe pecadores e come com ele. Então Jesus contou-lhes esta parábola: qual é o homem, ou qual dentre vós é o homem que se tem 100 ovelhas e sente falta de uma, que não vai atrás a procurá-la? Eis aqui Jesus, o pastor, que vai em busca da ovelha perdida. Por isso ele entra na casa de Zaqueu, por isso ele entra na casa de Mateus, por isso ele está ali, tenho certeza, satisfeito com o seu público ouvinte, publicanos e pecadores, porque para estes ele veio. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aí quem é, né, que não vai atrás da ovelha perdida? E ele conclui dizendo: e quando a encontra, né, ele abraça aquela ovelha que estava perdida. Lembra o que ele disse na casa de Zaqueu? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos, de acordo com a teologia do Novo Testamento, ou melhor, com o ensino, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, já vou me encaminhar para concluir, ele diz que quando Adão, na carta aos Romanos, Adão desobedeceu a Deus, toda a humanidade se tornou pecadora pela
desobediência de Jesus. Por isso que todos pecaram. Pela desobediência de um, a morte passou a todos os homens. Romanos 5. Mas também no mesmo capítulo ele começa a mostrar, mas pela obediência de um, que é esse Jesus, nós podemos ser justificados. Bendito seja o nome do Senhor. Então, é tanto que, de acordo com o apóstolo Paulo, em Coríntios capítulo 15, ele chama Jesus de o último Adão. Ele diz: o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão espírito vivificante. Quando ele escreve a Efésios, no capítulo 2, diz assim: e ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. É para isso que Jesus veio, para nos restaurarmos, para nos levarmos a Deus. Porque por causa da desobediência de Adão, nós morremos. Mas a obediência de Cristo, que foi até a morte, e morte de cruz, por ele ter derramado o seu sangue como o Cordeiro de Deus, porque é assim que João apresenta Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando foi que isso aconteceu? Quando Jesus foi à cruz do Calvário, derramou todo o seu sangue, ali chama-se sangue remidor. Então, ele também disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Também no Evangelho escrito por João, ele disse: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é este que estava lá. Obviamente, a Escritura afirma que Jesus nunca pecou, mas ele não se ausentava dos pecadores, né? Isso não quer dizer que está perto da pessoa, vai fazer tudo o que a pessoa faz. No caso de Jesus, ele estava ali para resgatar vidas. E é assim que nós cremos. E quantas vidas Jesus pessoalmente resgatou. E quanto ao longo dos séculos, ele continua resgatando. Se não fosse Jesus, eu não sei se ainda estaria vivo. Não por ser violento, mas porque eu teria tomado outro rumo de vida. Mas sou grato a Deus por ter sido alcançado por através de sua palavra e por ser quem sou, né? Em Cristo Jesus e aqui entre vocês. Eu não sou desconhecido de muitos. Tem alguém aqui que talvez não me conheça, mas muitos também me conhecem. E eu sou grato a Deus pela oportunidade. Espero ter contribuído um pouco com a compreensão do que Jesus veio fazer por mim, por você e por toda a humanidade. Tá certo? Ele é aquele que veio para nos restaurar e nos perdoar dos nossos pecados. E o que é que eu faço? Creia nessa palavra. Aleluia. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, assim está escrito. E mais uma vez, obrigado, né? Eu não sei como começa, mas é o irmão Eudes e o irmão Jacques, que eu recebi o convite assim: estou lhe convidando em nome de Deus. Que Deus nos abençoe. Obrigado, pastora, pela oportunidade, por ceder o seu púlpito para nós estarmos aqui.